Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Café Coach Prosa. Hoje um café coach tecnológico, vamos chamar assim, né? Bem científico. O Café Coach de hoje é muito especial e a gente vai falar sobre neurociência. Na realidade, o que é neurociência, né? Porque a gente fica se perguntando o que esse negócio aqui, essa máquina poderosa, esse cérebro é capaz de fazer, né? As armadilhas que ele vai montando para a gente e que a gente nem percebe. Então a neurociência parece que estuda essas coisas, esses comportamentos, parece que estuda até mesmo aquelas coisas involuntárias que a gente faz sem entender muito. E eu trouxe aqui hoje uma doutora que eu já assisti, fiquei encantado com uma palestra dela, e aí eu falei com Carlos Queto, meu amigo, inclusive vou dizer até que o patrocínio desse Café Coach Prosa hoje é da Oi Psi, né, que é um barato que está acontecendo lá na Bahia. Depois eu vou botar aqui lá no Café Coach, eu vou pedir o Carlos Queto para botar aqui nos comentários aqui, mais uma vez, o site para a gente divulgar esse trabalho bacana que está sendo feito por lá. Bom, eu vou apresentar a vocês a Ana Carolina Souza. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Química Biológica pelo FRJ e doutorado em Ciências da Fisiologia, também pelo FRJ, em 2010. E fez seu pós-doc na UFRJ em colaboração com o Instituto Nacional do Câncer, na área de estresse, saúde e qualidade de vida, coisa que a gente tem falado. Todos esses temas são recorrentes no nosso Café Coach, né? E ela é sócia fundadora da ForBrain e da Nemesis, empresas brasileiras voltadas para a aplicação de conhecimentos em neurociência, a parte comportamental para o mercado, ou seja, ela tem feito belíssimos trabalhos. Depois a gente vai falar um pouco mais do que ela tem feito por aí, e essa é a nossa convidada especialíssima do dia de hoje. A gente vai dividir esse nosso bate-papo hoje em 3 blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar, afinal de contas, o que é a neurociência, né? E quais são os seus principais achados e aplicações. No segundo bloco, a gente vai falar de mudanças de hábitos, a neurociência nessa mudança de hábitos, né, no nosso dia a dia. E o terceiro bloco também é uma atuação muito forte da Ana na questão da neurociência organizacional, ok? Então, vou convidar aqui a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Luciano. Tudo bom? Prazer estar Do... aqui com você para a gente bater esse papo, né? O prazer é todo meu e eu vou já dizer para você agora, fiz na abertura o elogio. Você tem uma didática ótima, você passa uma segurança e eu fiquei realmente muito encantado e pedi o seu contato ao Carlos Queto para te convidar para esse Café Coach Prosa, que eu tenho certeza que você vai contribuir muito para os nossos telespectadores, né? Já que é um canal, a gente pode chamar Sim. de telespectadores, né? E eu vou Com começar certeza. logo trabalhando, Ana. A Vamos lá. primeira pergunta de cara é: esse negócio tão complicado chamado neurociência, parece que estuda a cabeça da gente, a cuca da gente, o cérebro da gente, comportamentos, atitudes. Talvez explique até por que a gente se auto-sabota, por que a gente não consegue fazer aquilo que a gente acha que quer. Explica pra gente. Você que é doutora nessa área. Vamos lá. Acho que tem muita curiosidade, né? A área de neurociência gera muita curiosidade porque a gente tenta entender como é que o cérebro funciona, né? E é claro que a gente pode fazer isso trabalhando com os modelos, né? Sejam os modelos de tecido ou modelo animal, ou com os próprios humanos, né? Que foi o meu caso de formação. Então, a neurociência é uma área que se aproxima aí, né? De outras áreas tradicionais como sociologia, como a psicologia, na busca por esse entendimento do nosso comportamento, né? Eu sempre falo de por que a gente é o que é, faz o que faz, ou diz uma coisa, faz outra, que é o mais comum, né, Luciano? Quer, mas não consegue. Por que isso tudo acontece, né? Como é que a gente decide, como é que a gente experiencia emoção? E a grande diferença é que a neurociência, sendo uma ciência mais jovem, ela vem muito com o intuito de entender o que a gente diz que são os substratos neurais, né? Quer dizer, o que está por trás, literalmente, o que acontece no nosso cérebro, né? Então, o que a gente tem em comum, né?
o que a gente tem com regiões, como é que o cérebro funciona. Então, como se a gente pudesse fazer um paralelo aí desse entendimento do Entendi. nosso comportamento com as regiões, a fisiologia do cérebro. Tá? Você falou que a neurociência é bem jovem, né? Eu É digo uma que a área área mais que eu jovem. acabei me especializando, marketing, é uma ciência de 70, 80 anos, também bastante jovem. A neurociência, ela tem evoluído muito, né, nos últimos Sim. 10 anos. O pouco que sei, né, da questão do lado direito do cérebro, lado direito, as predominâncias, a parte anterior, a parte posterior, isso foi o que eu estudei há talvez 20 anos atrás, lá na COPEAD. Agora eu te Uhum. pergunto o seguinte: faz um resumo assim dos principais achados, as principais descobertas que aconteceram nesses últimos 20 anos. É Ai, possível? nossa, é um desafio grande, né? E tem muita coisa. Primeiro, né, é uma área que se expande muito, se adquire muita informação. Isso vem muito associado ao próprio avanço tecnológico, acho que é um ponto importante, né? Quando a gente começa a poder ver a atividade do cérebro, a gente começa a entender mais esse cérebro, né? Então, por Uhum, muito tempo não era possível, era descrito como caixa preta. E eu uhum. acho que existem os grandes neuromitos que a gente diz, né? Que a gente vai entendendo. Talvez eu possa trazer um pouco esses conceitos. Um Legal. conceito principal é que a gente fala assim, olha, a gente não usa o cérebro todo, né? Tem esse mito, né? Isso, 10%. isso. É verdade, tá bom, gente? Não é verdade. A gente usa o cérebro todo, né? Na verdade, o cérebro, coitado, ele não descansa, é o tempo todo para que a gente possa fazer tudo que a gente faz e ser tudo que a gente é. Mas tem uma coisa interessante, Luciano, é que quando a gente começa a conseguir medir aí o que é consciente, o que é inconsciente, entendendo que a gente ainda está tentando saber aí qual é o limite, né? É um limite É. difícil, mas a gente começa a perceber que de 5 a 10% de tudo que o cérebro faz é consciente. Então, na verdade, não é que eu não uso a maior parte, é que eu não acesso a maior parte, né? Eu não É. reconheço porque eu não tenho consciência, mas ele está Ou ali trabalhando talvez, por ou trás. talvez eu até acesse, né? Mas eu não tenha domínio, eu não tenha controle sobre isso, né? Seria nessa São linha. Eu, processos inconscientes, exatamente. eu, eu tô, eu comprei recentemente, ainda estou começando a ler aqui. É, O Freud. o Freud falava muito dessas questões, né, do inconsciente, do sonho, Sim, do que o sonho traz, né? O quanto tem de exatamente. coisas relevantes nesse sonho, né? Então você falava da questão do inconsciente, né, que a gente Isso. talvez tenha aí 80%, 90% de ações que Uhum. são inconscientes. Isso. A neurociência estuda esse inconsciente? Sim, ela estuda de uma maneira diferente da psicologia, né? Então, uma outra forma de entender o que é consciente, o que é inconsciente, Uhum, e tenta trazer muito esses processos automáticos, né? A gente uhum, chama dos gatilhos, esses comportamentos que a gente às vezes não está reconhecendo, né? Você precisa elaborar, e aí entra todo o trabalho até, né, da terapia, da psicologia, para que você tome consciência, uhum, reconheça, entenda o seu próprio padrão olhando para um indivíduo. Mas na neurociência a gente vai entender, por exemplo, esses mesmos processos para grupos. Então, a uhum, emoção, né? A emoção é um processo automático, inconsciente e que tem uma estrutura, ela reage, a gente reage de formas parecidas. Agora, talvez você tenha uma reação de raiva para uma situação e eu tenho para outra, mas a uhum, raiva é muito parecida entre nós dois, né? A uhum, forma de expressar essa emoção. A mesma coisa quando a gente fala da tomada de decisão, então a gente começa a perceber que a gente se enamora muito do nosso lado racional, e é claro que a racionalidade humana e a nossa capacidade de tomar decisões, de racionalizar uma série de aspectos, ela é um diferencial, é uhum. uma vantagem, é importante para uma série de fatores, mas não explica tudo, né? Então, a própria tomada de decisão, aquilo que eu decido fazer ou não é tão racional quanto a gente um dia imaginou, né? Na verdade, tem uma carga emocional, o que você de fato gostaria de fazer. E aí eu brinco que a gente é tão bom em explicar as coisas que a gente depois cria uma história, né? Então, Exatamente. você quer muito fazer aquilo, daí você faz e depois explica com Eu, detalhes, né? Riqueza de detalhes de por que aquilo foi melhor, né? eu tenho ouvido muito essa história para alguns dos meus clientes que dizem: ah, comprei um carro novo. Não, eu não precisava, Aham, não, mas na realidade eu precisa. precisava por causa disso. Isso. Porque no primeiro Claro, momento até ele admite, depois ele vai, não, por causa disso, disso, disso. Aí eu costumo exato. brincar que ele arrumou desculpa perfeita, né?
Lógico. É Já depois que explico arruma a para ele desculpa mesmo. perfeita, exatamente. Isso. Agora, você falava das emoções que as pessoas podem disparar emoções básicas, por exemplo, a alegria, né? Você citou a Uhum. raiva, o nojo. Essas emoções básicas, as pessoas disparam ela com motivações diferentes. Isso tem a ver com a vivência, isso tem a ver com a história que ela viveu até ali, que funciona como triggers, como gatilhos. É, Também. é isso? Também, né? Então a gente quando fala das emoções principais, vai haver um conjunto de estímulos, vamos chamar assim, né? Coisas que eu me deparo, né, na Aham, vida, no meu dia a dia, e que tem uma chance alta de gerar uma emoção parecida para muitas pessoas. Então, por aham, exemplo, normalmente, né, filhotes, bebês, famílias vão tender aí a gerar um sentimento positivo, né, uhum, moderado em termos de intensidade, quando eu falo da categoria, do tipo da emoção. E uhum. esse é comum para muitas pessoas. Eu posso afirmar que todo mundo vai se sentir da mesma maneira com bebês ou com filhotes? Não, não Não, posso. Mas existe aí, se você pega os estudos, tem uma média e se comporta parecido. entendi. Só que isso é quando a gente pensa em elementos muito básicos, né? Aquilo que te assusta, qualquer coisa que seja uma ameaça à sua vida, provavelmente vai gerar uma resposta negativa de emoção em muitas pessoas, né? É. Ou o estresse. Tem Tem até o estudo da características que cobra, né? geram estresse. O que que uma Isso, cobra estudo da representa, cobra. né? Exatamente. Só que isso é quando a gente pensa num conjunto básico de emoções. Uhum, Mas as emoções não são só essas, né? claro. O que te gera mais ambição, o que te gera mais prazer, o que te gera mais constrangimento, o que te gera ciúme. Então, vai ganhando uma complexidade e você vai Uhum, mudando as emoções, até chegando em emoções que são as emoções sociais, né? Então, uhum. justiça, são processos emocionais que são mais complexos e que aí a gente pode começar a ver, dependendo da emoção, uma influência maior da cultura, da trajetória de cada um, da vivência, e aí você vai ter aquele conjunto de cada um, né? Cada um de nós tem um conjunto. Algumas coisas nós vamos coincidir e outras talvez sejam a minha forma de ver o mundo, né? A minha percepção sobre o mundo e que eu posso ou não ter uma maior sensibilidade ou até ter uma reação inesperada, né? Então, eu lembro sempre de um caso de uma orientadora que eu tive que contava que para ela cheiro de barata era algo positivo. Era muito estranho, muito estranho. Mas por quê? E ela explicava o porquê. Ela falou, porque na minha família, as coisas de Natal ficavam num baú de madeira. Então, toda vez que mexia no baú, aquele baú antigo de madeira ficava no armário, lá com o cheiro de barata, né? Que ficava passando no armário, casas Lembrava antigas. do Natal. Era o Natal. Então, é um gatilho que é uma coisa muito particular. Interessante. Mas tudo bem, é da trajetória dela e eu nunca esqueci Claro. da história. Nós vamos falar no terceiro bloco da neurociência na questão organizacional, né? E Isso. aí eu exatamente ia te perguntar essa questão da cultura, né? Porque a Uhum. questão cultural, a questão de hábitos, né? Uhum. Agora, isso na vida pessoal, né? Na minha metodologia, Ana, eu trabalho o eu comigo mesmo, o eu Uhum. com o outro e eu e o Uhum. meu trabalho. É um Uhum. tripé que eu faço toda a base, porque a maioria das pessoas que me procuram por um objetivo específico, querem ser promovidas, não sabe se vai fazer mestrado ou se vai viajar para fora do Brasil, coisas desse gênero. Uhum. E aí Sim. eu digo que as questões são muito mais complexas, e eu trabalho esse tripé. Eu vou te fazer essa colocação da vida pessoal, para depois a gente falar até um pouco de hábito, né? Uhum. O hábito é um mito de que a gente precisa de 20 semanas para Uhum. que esse hábito seja incorporado, ou isso realmente é verdade, a gente precisa repetir muito, ter uma nova rotina até que isso entre no automático? Sim. Então, é muito importante a repetição, é fundamental, porque o hábito ele passa por um tipo de memória que a gente chama que é uma memória de procedimento, né? A forma como eu faço alguma coisa. Então, tem que fazer, né? E é assim que a gente cria esse hábito. Mas aí você falou 20 semanas. 20 semanas eu diria que é possível. Algumas pessoas me falam 20 dias. 20 dias eu acho que é muito otimista. Então, É assim, a gente verdade. fala que o ideal é você trabalhar, né? A formação de um novo hábito, ela pode. A gente gosta de considerar, né, na nossa experiência, a gente está falando de 3, 4 meses para começar a sentir que aquilo ganha uma força. Mesmo assim,
Você pode testar alguém 6 meses depois, 1 ano depois, e ainda ter ali um resquício do antigo hábito. É como se o novo e o antigo ficassem juntos no nosso cérebro. Disputando espaço. Disputando espaço. E aí eu brinco assim, né? E um dia que você dormiu até tarde, seu cérebro lembra como era bom, e aí ele lembra todo o trabalho que você teve. Muito Então, a bom. força, né? A força desses dois processos no seu cérebro, eles estão ali como se fossem 2 caminhos que você pode pegar. A gente tem que persistir bastante tempo no caminho novo para que o antigo, de fato, vá perdendo relevância. Então, a coisa da persistência, da repetição, é estruturante para a gente criar novos hábitos. Legal. Eu fiz vigilante do peso há muitos anos atrás e a consultora na organização, na época, falava que as células adiposas elas têm uma memória. E Elas nunca vão embora, que é pior ainda, né? Elas têm uma memória. E Uhum. que para você precisava ficar magro, ela também falava. Só que ela dizia 2 anos. Você precisa ficar magro 2 anos para que a célula esqueça que ela já foi gorda. Porque ela diz o seguinte, isso aqui é igual uma esponja. Ela resseca, mas se aparecer uma aguinha, ela rapidamente incha. Assim seriam as células adiposas. E eu tô relendo né, você deve conhecer, né, os 7 hábitos. E aí eu vou aproveitar logo para entrar no assunto. O que é um hábito, Ana? O que é Muito um bom, hábito? né? Porque Por que tem eles diferença de existem, hábito né? de rotina. Qual é a diferença entre um e Vamos lá. outro? Eu acho que eles podem andar juntos, tá, Luciano? Luciano, seria comum assim, que eles andassem juntos, mas vamos pensar no que é o hábito, né? O hábito, ele é como se fosse uma estratégia do nosso cérebro para economizar energia, né? Um dos grandes dogmas da biologia é de que os seres evoluem para economizar energia, né? Seria aí uma vantagem, pensando na seleção natural e na sobrevivência dos organismos. E o nosso cérebro, que esse é um dado importante, se você imaginar que ele pesa mais ou menos 1,4 kg ou 1,5 kg, né? E o quanto a gente pesa? É pouco, né? Muito Ele é pouco. pequeno, considerável. Mas ele consome 20% da energia do seu corpo. 20% é muito. É muita No coisa. É muita É um coisa. quinto, é muita coisa. É 1/5, é muita coisa. Ele consome muita energia. Então, todo o desenvolvimento cerebral, ele tem uma série de estratégias que são recursos para economizar energia. Porque como ele gasta muito, e eu uso ele o tempo todo, quanto menos eu puder gastar de energia nesse cérebro, melhor para todos. É um pouco essa lógica. Nisso, o hábito se torna uma vantagem. O que o hábito faz? A primeira vez que a gente faz uma coisa, é como se você tivesse atividade no seu cérebro. O cérebro funciona como circuitos, né? A primeira vez que eu faço alguma coisa, eu ativo esse circuito, como se fosse ali uma trilha, um caminho, né? Se eu passasse na grama a primeira vez, ela amassa um pouquinho. Então, eu fiz ali um caminho a primeira vez. Eu gasto uma energia para fazer isso. Se eu sempre faço a mesma coisa, se eu sempre passo pelo mesmo lugar na grama, quando a gente imagina a grama, o que acontece? A grama vai amassando, amassando, até que ela começa a abrir e forma um caminho, não é verdade? Isso. O cérebro é a mesma coisa. Conforme você repete aquele padrão, lembra da repetição? Conforme repete, ele vai entendendo que, então, isso daqui deveria ter uma vantagem. E aí, as conexões entre as células do cérebro, que são os neurônios, se tornam mais fortes, mais próximas. Por quê? Para ganhar eficiência. Isso vira no nosso cérebro como uma via expressa. O hábito ele é composto, então, do gatilho, né, do trigger, que algumas pessoas chamam, alguma coisa que começa aquilo, dispara uma luzinha na nossa cabeça. É a centelha. A centelha. O comportamento é o que você faz, né? Levantar e correr, levantar e falar com alguém, levantar e abraçar. O movimento, e aí é um comportamento complexo que você faz, e o que a gente chama de recompensa. O que você ganha com isso? E aí o cérebro percebe que tem alguma coisa que te leva a fazer outra que tem uma vantagem. E aí ele faz essa via expressa. O que acontece? Quando você se depara com aquela centelha, ele, opa, já entendi. Automaticamente. Joga naquele caminho. Então, a atividade cerebral agora diminui e você economiza energia. Muito então, legal. Por isso que é inconsciente agora, né? É automático. Automático. Vou te fazer aqui, dessa sua explicação maravilhosa, eu vou te fazer logo 3 perguntas. Vamos lá. Primeiro é que você falou que o cérebro gasta muita energia, 1/5, né, de toda a energia, 20%, e isso tem a ver com
a memória que a gente tem de ter que comer para armazenar energia por muito tempo, e eu não sei, quando nós éramos nômades, eu não sei quando eu vou encontrar novamente alimento. Essa é uma questão. A segunda, quando você falou que os neurônios eles fazem as sinapses, né? É sinapse, não é? Sinapse, exatamente. E cria essa highway, cria essa via expressa que ali, depois de ter destruído a graminha, já meteu um asfalto Já? e segue gastando pouca energia, né? Isso. Essa via, ela tem um tempo para ser construído. E a terceira questão é a questão do modelo ACC, né? Atitude, comportamento e consequência. Me parece ser esse mesmo modelo que a gente estuda no marketing. Se eu tenho uma atitude, aquele comportamento me traz uma consequência positiva, eu retroalimento. É análogo a esse modelo ACC que a gente estuda no comportamento do consumidor? Aproveitei para fazer um pacote de perguntas para você. Pacote de perguntas. Então, pela terceira, sim, porque são bases de comportamento. E o marketing utiliza, né, estuda e reconhece muitas dessas bases. Então, comportamento do consumidor. Isso, o retorno positivo e o retorno negativo são formas de estimular o nosso aprendizado, de todas as maneiras, né? Seja o aprendizado da escola, seja o aprendizado do que a gente, como a gente faz as coisas, como a gente se comporta, tá? Ou o nosso consumo. Então, isso é uma verdade. Então, essa relação, né, do retorno positivo gerando aprendizado, ela vai estar presente em muitos contextos, inclusive no marketing. Para a primeira, né, que você comentou dessa questão da gente economizar energia. Economizar energia é um padrão, como eu falei, é um dos grandes dogmas, né? Então, você ter toda uma lógica de reserva energética, você tem sistemas no cérebro que coordenam isso, na verdade, né? Então, há pessoas que guardam mais ou menos, contextos que você guarda mais ou menos. Então, o cérebro ele vai regular, inclusive, os seus aspectos hormonais, metabólicos, ele coordena, inclusive, isso. Sim. Mas não é por isso que ele gasta mais, seria, inclusive, o contrário, né? Porque como ele gasta muito, ele está indo contra, né, o que a gente está imaginando. A demanda é muito grande, né? O tipo de processamento, o funcionamento dessas células precisa de muita energia mesmo. E você considerando, né, a quantidade de células e a ativação delas e os padrões, isso precisa de uma estrutura energética grande. Então, tem a ver mais com as características desse órgão e como ele funciona do que a teoria inicial. Sei. E o segundo ponto era sobre a highway, né? Isso. Se demora muito ela ficar asfaltada e... Legal, bacana. A gente, quando fala, né, também de memória, a gente tem que sempre considerar que existem tipos de memória. Então, se a gente imagina um aprendizado que eu tenho tradicional, eu li um livro, eu fiz um curso, né, na escola, quando a gente, né, a graduação, você vai ter um aprendizado que é uma memória que a gente vai chamar que é uma memória declarativa, eu posso colocar em palavras. Para eu criar essa via, ela precisa de menos tempo, menos repetição. Então, você aprende rápido, digamos assim, relativamente rápido. Mas você esquece rápido também. A outra, que é o hábito, que é o hábito é uma memória inconsciente, né? Então, a gente não decide, por isso é tão difícil mudar. Eu não decido criar um hábito, eu não decido tirar um hábito, né? Claro. Eu tenho que viver alguma coisa para mexer nisso. É vivencial, é experiencial que a gente diz. Legal. É como aprender a dirigir. Eu não aprendo a dirigir lendo o manual, na verdade. Claro. Tem que dirigir. Eu não aprendo a andar de bicicleta lendo o manual. Faço aula teórica, mas na realidade eu vou aprender quando for para a prática. Vai aprender quando for para a prática. E tem pessoas que serão ótimas na teoria e péssimas na prática. Exatamente. Né? Então, tem que viver, tem que experienciar. Então, esse processo é uma memória implícita. Ela agora é uma memória inconsciente, que é outra categoria, e ela é uma memória que demora para ser formada, eu tenho que repetir muitas vezes, mas quando se forma, demora para ser esquecida. Então, se a gente imagina aí que essa grama pode voltar a crescer, se eu não passar mais nesse lugar, se eu não usar mais, se for uma memória explícita, declarativa, que eu tenho acesso consciente, eu esqueço rápido. Por isso que a gente esquece um monte de coisa, né, que a gente estuda. Mas se for um hábito, vai demorar. Legal. Então, demora para formar e demora para esquecer também. Vou pegar uma carona agora desse momento de isolamento social, a oportunidade, né, que as pessoas tiveram de adquirir novos hábitos, né? Eu, por exemplo, sempre tive o hábito de acordar, a primeira coisa que eu faço é molhar minhas plantas, tomar meu café,
e fazer minhas caminhadas de 1 hora no calçadão, para lá, para cá, para lá, 4 vezes, dá 6,6 km. Só que quando eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, eu às vezes só conseguia fazer isso 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e faço isso há 20 anos. Agora eu me policiei e falei, não, agora eu vou fazer 6 vezes na semana. É um outro hábito. Na pandemia, quando a gente está sob pressão, uma condição de estresse, de ameaça, isso propicia a gente ter essa vontade, o start para mudar hábitos. E aí eu vou engatar logo com a pergunta. Eu sei que você tem feito um belíssimo trabalho nas organizações, depois a gente vai falar disso no terceiro bloco. Você tem percebido que as pessoas mudaram hábitos, até por força dessa condição, mas mudaram hábitos para o bem ou mudaram hábitos para o mal na sua percepção? E se realmente a pandemia foi uma oportunidade para mudar hábitos? Perfeito. A gente, num cenário com a pandemia, tem de tudo um pouco, né? Vamos colocar dessa maneira. Vou fracionar um pouquinho para explicar, né, o que acontece. Primeiro, quando a gente fala assim, olha, pensando no momento e o que ele significa, só olhando para hábito. Só olhando para hábito, todas aquelas pistas que a gente tinha, né? Então, por exemplo, se quando eu ia para o escritório, eu tinha o hábito de tomar um café e comer um bolinho, né, no café da esquina, porque eu achava bom, e eu fazia isso toda vez que eu ia para o escritório, não indo para o escritório, é mais fácil parar de comer bolinho. Sem dúvida. Né? Eu quero comer melhor. Tem um amigo meu, Luiz da Costa, que tinha o hábito de comer o pão na chapa, na padaria, e tomar o pingado dele. Eu e Luiz, assim, adoro um pão na chapa, adoro uma padaria. Então, tivemos que parar, né? Claro. Não dá pra gente ficar indo na padaria. Ou, se a gente tem o hábito de, por exemplo, eu saio muito cedo, chego muito tarde e acabo tendo dificuldade de preparar comida, e aí eu peço muita comida e não me alimento tão bem. Também, talvez, agora isso esteja mexido. Então, o que acontece é que quando a gente muda a estrutura da nossa vida, e a pandemia ela impõe uma mudança, aquelas pistas, aqueles gatilhos, aqueles caminhos já percorridos, eles ficam fragmentados. Tem uma parte que se rompe. E quando a gente mexe nisso, é mais fácil criar novos hábitos. Então, quando eu mexo na estrutura, é melhor. Por exemplo, é muito comum as pessoas adquirirem novos hábitos em momentos que a gente diria que são profundamente transformadores. Quando chega uma criança na família. Nossa, mas agora vai mudar? Vai mudar, porque mudou tanto. Que mudar mais, mudar menos, agora já mudou tudo, né? Mudança, mudou de cidade, mudou de apartamento. Aí você vai lá, muda. Tem caso de organização, empresas que mudam a sede, e quando muda a sede, elas incentivam que as pessoas comecem a andar de bicicleta. E aproveita, porque as pessoas estão num momento de transformação, que a maneira como eu fazia as coisas não é mais essa. Então, aquele circuito, ele perde naturalmente. É como a gente fala assim, olha, se você quer parar de comer doce, não compra doce, não deixa em casa. Porque aí, quando você quiser, você não vai conseguir. Regra é o número 1 do vigilante do peso, sabia, Ana? Aí, ó, viu? Regra 1 do vigilante do peso, ele diz o seguinte, a reeducação alimentar começa no mercado. Você não compre bolacha, não compre leite condensado, porque quando você estiver no desespero, você não vai ter. Claro, porque é isso, né? Você não cria, ou, por exemplo, se você sabe que você sente fome ao longo do dia e acaba comendo qualquer coisa, tenha um snack na bolsa saudável, tenha um fruto, uma castanha. Então, existe uma lógica de antecipação, né? Aprendizado e entender como é que você se comporta. Eu fico até tarde, da 11 da noite eu como qualquer coisa, bom, então eu preciso ter comida, né? Claro. Ou para quem tem criança pequena, a gente também organiza a vida toda em função disso, né? Que é o meu caso. Voltando você tem filho de que idade? 3 anos. Bem pequenininho. Você está falando dessa questão, achei muito interessante esse exemplo que você citou, quando uma empresa muda, ou você muda de casa, ou você se separa e vai ficar solteiro, morando num apartamento, tudo isso. Isso tem a ver com a inteligência contextual, que hoje está na moda. Você tem ouvido falar da inteligência contextual? Eu ouvi falar que nos Estados Unidos agora o pessoal está falando de 5 inteligências, e uma delas é a inteligência contextual. Até foi o Alfredo Castro que trouxe isso para a gente aqui num dos Café Coach Prosa.
essa questão de entender, né? Entender o contexto, entender o momento, me parece, pelo que você está me explicando, eu estou linkando com o que ele falou, muito importante para essa questão da mudança de hábito. Você entendeu, opa, agora tem um bebê pequeno aqui em casa, agora tem não sei o quê, você reconhece esse novo contexto e a partir daí pode ser um estímulo. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. E principalmente reconhecer, Luciano, como que eu interajo com esse ambiente, né? Porque existe sempre um gatilho, existe sempre uma pista associada a esse hábito. Cadê? Né? Claro. É o cansaço, é o estresse, é a falta de tempo, é a falta de planejamento. O que te coloca sempre nessas situações para que você mexa, né? As pessoas brincam assim, às vezes é tão simples quanto a gente quer fazer atividade física de manhã, mas chega de manhã não faz. Assim, tem gente que dá uma dica que eu acho ótima, assim, dorme com a roupa de ginástica. Dorme com a roupa, dorme pronto. Por quê? Porque é só levantar e botar tênis. Parece besteira, mas ter que escolher a roupa, ter que preparar uma bolsa para sair, é o suficiente para você falar, ah, não, hoje não. É verdade. Não, né? Você se justifica. É verdade. De verdade. Então, esse é importante, você ter essa inteligência, essa visão de contexto e como você se relaciona com esse contexto, principalmente. Tá. Ana, eu queria que você me ajudasse aqui para o nosso público aqui. Eu já vou fazer pergunta de duas dicas, pedindo dica para você, de como... Como você já deu, bem interessante, às vezes você provocar essa mudança, né? Até de mudar de casa, mudar de emprego, né? É uma oportunidade para você readquirir um hábito talvez mais saudável e tal. Outras dicas para se conseguir fazer um novo hábito, e aí eu vou já engatar no seguinte, porque uma coisa é o engajamento também, o seu engajamento com esse novo hábito, não é? Faz sentido isso? Perfeito. Eu vou aproveitar para resgatar essa discussão de motivação. Então, vamos pegar. Eu acho que uma dica principal não pode ser difícil. Não pode ser difícil. A gente quer sair de 0 atividade física para malhar 5 vezes na semana. Gente, você não faz nenhuma vez, entendeu? Então, é simples. Ir aos poucos. É aos poucos. Dá o primeiro passo. Então, e tem que ser fácil. O que é fácil? Você inventa uma coisa que é difícil, que é complexa, que demora, que é longe, né? Eu vou malhar naquela academia do meu amigo que é meia hora andando. Aí eu já vou andando. Você não vai andando, você não vai a lugar nenhum. Vamos ser sinceros. Assim, a gente tem que ser sincero e ter autocrítica. Então, como que a gente pode? Tem que ser fácil, tem que ser simples. E tem que ser tangível. Porque a gente fala assim, quero me alimentar melhor. A partir de segunda-feira eu vou comer melhor. Como? Eu pergunto, como? Como? O que você vai fazer? Né? Vou parar de tomar refrigerante. Ok, é uma ação. Ela é específica, eu consigo controlar. Porque senão, como é difícil, como é muito amplo, você também fica com pouco estratégico, pouca visão, você se aproveita um pouco, dá uns desvios. Então, isso que tem a ver no coach quando a gente fala de que se você tem um objetivo e aí traça uma meta, mas se você não der pernas para essa meta, ou seja, traçar uma ação específica, um to-do, né? E eu também sempre coloco muito para os meus coaches a questão seguinte, você precisa ter KPI, você precisa ter um indicador ou uma evidência para você. E eu acho que esse exemplo que você deu foi ótimo. Eu quero emagrecer, então vou cortar refrigerante a partir de amanhã. Vou cortar pizza a partir desse final de semana. É isso que você está dizendo. Exatamente, vai aos poucos. Olha, deu certo esse, cadê o indicador? Consegui. Legal. Agora acrescenta. E nesse processo, gente, a gente não pode cair, né, no erro comum, que é também assim, eu fiquei 3 dias sem, agora eu posso. Não. O dia do lixo. Hoje é o dia do lixo. A estrutura, não pode ser errático, né? Você pode ter um dia, mas é um dia e acabou. Então, acho que é bom a gente ter senso crítico de não... Assim, quando você começa a suceder, você também se burla. Acho que um segundo ponto que é muito importante, e depois eu quero falar da motivação, mas ainda com mais uma dica a melhor forma de transformar ou de criar um hábito é associando a outro hábito. Então, por exemplo, uma coisa que você já faz e coloca no processo. Né? Então, você, por exemplo, você já vai... Deixa eu tentar pensar num exemplo mais concreto, né? Mas eu digo assim, olha... Posso te dar um exemplo? Pode, eu acho eu tenho usado esse exemplo com as pessoas que têm dificuldade para estudarem sozinhos, né? Serem autodesenvolvimento, né? Aí eu pergunto, você gosta de série? Gosto. Então, você
você vê série normalmente que horas? Ah, eu vejo série às 10 horas da noite, onde eu vou dormir. Beleza, vamos fazer um trato? Em vez de você ver série todo dia, em vez de você ver série todo dia, terça e quinta, você vai entrar no YouTube e vai pesquisar um determinado tema. Eu tenho conseguido algum sucesso com isso. É mais ou menos isso que você está dizendo? É bem isso, porque você pega um comportamento que é assistir um conteúdo, que é a série, e mudou o tipo do conteúdo. A gente mexeu lá dentro. Agora vamos ver um conteúdo que não é série, mas você está assistindo e você começa a criar o hábito. Um detalhe, né, Ana? A pessoa toma banho, estou pegando um exemplo real. Ela diz assim, não, eu tomo meu banho, eu boto minha camisola, eu deito no meu negocinho lá certinho, e aí meu ar-condicionado ligado, agora eu vou ver minha série. Eu falei, beleza, só que terça e quinta você vai estudar. Né? E está funcionando. Bom. Legal, né? Porque aí você pega um processo, porque o comportamento já está lá, você muda o ponto. Né? É isso, olha, eu gosto de fazer um break, tomar um café e fazer um lanche, mas ao invés de comer biscoito, eu como uma castanha. Legal. Então, o processo está ali, mas você mexe só um pouquinho para ir adquirindo aquilo que você quer. Tipo, a pessoa que toma muito café, a rotina do café e a rotina do cigarro, isso também eu já tive situações. A pessoa dizia para mim, Luciano, o cigarro é mais do que a nicotina, é o hábito, hábito de botar na boca, né? Então, escolheu-se o hábito, mantém o hábito de você fazer alguma coisa, bota alguma coisa na boca para você e tal. Teve um efeito colateral porque ele escolheu pirulito. Eu ia falar isso, é comum botar em doce e aí a pessoa tem outro problema, ela fica com aí engordou. Mas é mais ou menos nessa linha, né? Mais ou menos. Em vez de tomar o café que faz mal, toma um chá. Você toma um chá, substitui, né? Então você vai tentando entender e até entendendo o que você precisa, né? Porque às vezes você faz o break, não é pelo café em si, é pela socialização. Exatamente. É para conversar com alguém, né? Exatamente. Então você pode fazer isso levando em consideração essas questões. O que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando dar uma parecida, eu posso dar uma caminhada. Eu posso conversar com alguém, mas não preciso ficar comendo, não preciso ficar aquilo, né? E o engajamento? E a motivação, vamos lá, o engajamento, né? Tem que querer, né, Luciano? Tem que querer, assim. O nosso comportamento, ele é movido pela motivação. A motivação é o que a gente fala que é o o principal direcionador daquilo que a gente faz ou não faz. Busca ou não busca, né? Repete ou não repete. Por isso que aquele prazer lá, aquele ganho final, ele é importante para trazer o aprendizado, porque, na verdade, motivação importa. Então, eu acho que a gente tem que escolher uma coisa que a gente tenha prazer, que a gente goste. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem afinidade com uma academia, né? Para, por exemplo, malhar, não é exatamente uma coisa que eu tenho prazer, mas eu gosto muito de dançar. Então, a atividade física, para mim, tem que envolver dança, entendeu? Alongamento. Eu já sei que é uma coisa que me dá prazer e aí eu consigo fazer a minha prática. Então, o que você quer fazer? O que você gostaria de tentar? E você pode tentar e não gostar. A gente tem direito de não gostar, é bom lembrar. Fez, não gostou, tenta outro. Não pode desistir. Né? O hábito, ele é lento, ele demora, ele é errático. Perder o fio, né? Cair em erro, voltar, ter que começar, é o comum. Quem conseguiu, passou por isso. Então, a gente também tem que aceitar que tem altos e baixos, idas e vindas, e o mais importante do que suceder na primeira estratégia é não desistir, né? É se manter na busca pela transformação, que é um aprendizado, como eu falei. Tem que ser fácil e prazeroso, né, Ana? Fácil e prazeroso, por favor. Chega de tortura, gente, já chega a pandemia. Eu vou pegar aqui uma coisa importante que a gente falou no último Café Coach com a Rosane, ela dando dicas, né? Ela é presidente da Associação de Terapia de Família, Rosane Porto, e ela diz o seguinte: a importância de colocar as crianças para fazer atividade física. Né? Então, eu acho que você acabou de tocar um ponto. Seu filho tem que fazer atividade física, mas ele detesta a aula de ginástica da escola. Vê se vai para o futebol. Se ele não gostar do futebol, vê se ele vai para o vôlei. Seria nessa linha. É exatamente isso. Vai experimentando. De repente, cai no judô e ele gosta, né? Isso, e tanto as crianças quanto a gente, né? Às vezes eu nunca gostei de nada. Bom, mas quantas coisas você experimentou? Então, a gente poder também experimentar é muito importante. Claro. E nesse sentido, o tema da pandemia, que você falou, olha, da dificuldade, do estresse, tem pessoas que estão vivendo esse momento e conseguindo se conectar com oportunidades, que assim, poxa, eu sempre quis me alimentar melhor, então eu vou aproveitar.
eu sempre quis ter tempo com a minha família, então eu vou aproveitar e cria novas regras em cima desse desejo. Veja como é importante essa motivação. E pessoas que estão vivendo um estresse tão grande que não conseguem, elas ficam presas. Então a gente também ficam reféns, né? Ficam reféns, e aí, por mais que o mundo tenha se transformado e que se possa criar novos caminhos, eu não consigo, né? Me falta a emoção, a motivação para mudar, para construir de novo, para recomeçar. Então, depende muito do momento de cada um. Legal. Também. Eu vi um vídeo seu para a Fundação Dom Cabral, que lá no início da pandemia, que você falava exatamente desse exemplo, né? Do exemplo de você poder, já que eu estou em casa, em vez de comer fast food, eu vou no hortifruti, escolho os legumes, como frutas, e também adquiro um hábito, né? Faço um ritual, que a Rosane também colocou muito bem no Café Coach, no último Café Coach, a importância de criar rituais, né, com a família, né? Então, já que as crianças não estão na escola, vamos fazer um ritual do almoço, vamos determinar um horário, cada um faz uma coisa. Isso me parece um hábito muito interessante, né? Agora, estresse e ansiedade, Ana, eles ajudam ou eles inviabilizam a mudança de hábito? Eles atrapalham, né? Eles criam interferência. Então, de maneira geral, o estresse e a ansiedade, eles criam como se fosse uma rigidez para a gente, né? Então, a gente não consegue pensar em alternativas, a gente não consegue ouvir as pessoas, a gente não consegue entender outras perspectivas. A gente fica como se você, na verdade, ficasse um pouco cego, um pouco míope em relação a uma série de fatores, né? Você pode ter pensamentos negativos, e aí esses pensamentos negativos recorrentes, eles ficam te mantendo num espaço, numa ideia, num mindset de que não vai dar, de que não vai conseguir. Então, na verdade, uma dinâmica mais desafiadora que tende a trazer o que a gente chama de rigidez, né? Ela diminui a abertura à mudança. E o cérebro, ele é algo que deve ser bastante elástico, mas quando ele cria aquelas raias, né? É como se ele tivesse rígido, não é isso? Ele trava ali, exatamente. Ele trava ali. Então, a nossa capacidade de criar novas conexões, ela fica prejudicada. Tá. O ócio, que o Damásio falava lá do ócio criativo, né? Que muitas pessoas começaram a experimentar o lado, o que ele já falava há décadas atrás, né? Você é muito jovem, mas eu vivi a época do ócio criativo dele, e eu coloquei em prática, e para mim foi fundamental, porque realmente a minha capacidade criativa, ela aumenta muito com o ócio. Eu escrevi meus 2 livros, e quando eu disse assim, não, cara, vou fazer um sabático, vou ter um momento de ócio, e assim criei uma rotina de toda quarta-feira. Eu acordava de manhã quase que com o computador já na minha frente, quase com roupa de ginástica. E o ócio, ele ajuda, né, a você a criar, pelo menos no meu caso. O ócio, ele pode ajudar a desenvolver um novo hábito? Legal, pode sim. Na verdade, existe uma atividade no nosso cérebro. Nosso cérebro nunca fica sem fazer nada, né? Ele nunca desliga, que a gente não. Vê. Então, quando a gente não faz nada, né? Ele tem um padrão diferente. Esse padrão... Cérebro fica entediado, Ana? Não fica entediado. Muito entediado. Adoro, sempre produtivo, eu adoro. Então, assim, ele, na verdade, ele tem um padrão que chama default, rede default, que é uma série de circuitos que são ativados quando a gente está num estado de relaxamento. E que, quando isso acontece, favorece a criação de novas conexões, como se novas redes se formassem. E nessa criação de novas conexões surgem as novas ideias. E não é só isso, surge também... a gente tem maior abertura, maior flexibilidade, maior abertura à empatia. Tem uma série de vantagens exercitar esse ócio criativo. E é por isso que a gente fala assim, né? Quando você vai tomar banho, você tem um monte de ideia no banheiro, né? No chuveiro. Por quê? E você entra nesse estágio de relaxamento. Você não está tentando fazer nada. Você não está pensando em nada especificamente. Não tem uma meta, um objetivo. Então, a gente ter esse espaço... Não está na rigidez, né? Não está na rigidez. Os 2 sistemas são importantes. O de entrega, o de resolução, o de objetividade. Senão, a gente também não concretiza. E esse que é um espaço mais fluido que a gente tem que exercitar também. Então, hoje a gente sabe que o ócio criativo ele é fisiológico, né? É importante exercitar e ajuda na flexibilidade. Para a gente fechar esse bloco
e passar para o bloco da neurociência organizacional, eu queria te fazer uma questão que você colocou aí, que eu achei bem legal, essa do ócio, né, que a gente estava trocando. Como é que isso pode ajudar a desenvolver esse novo hábito, né, para dar espaço para essa movimentação. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho um público que tem assistido que tem muitos idosos. Então, é mito ou é realidade de que, à medida que a gente vai ficando mais velho, o cérebro fica mais rígido e mais não propenso a criar novas vias, mais propenso... Isso é mito ou é realidade? Eu acho que isso é uma questão que a gente está descobrindo cada vez mais recentemente. Né? Então, hoje a gente começa a ver que existe aprendizado em todas as fases da vida, que é muito bonito, né? Porque a gente Isso aprendeu, é muito bonito. Olha, depois de uma certa idade, a gente só perde, a gente não ganha, né? E é muito ingrato, né? Então, que bom que a gente está vendo que não é bem assim. Então, existe aprendizado em todas as fases, mas ele muda e as características mudam. Eu não tenho detalhes porque não é a minha área específica de trabalho, né? Desculpa. A gente sabe que isso acontece e eu acho que tem um conceito que é chave, que é o conceito da plasticidade, né? Isso. A gente, por um tempo, olhou para o cérebro como uma coisa que se desenvolve em determinado período e depois a gente vai só perdendo, né? Era esse conceito da senescência e da perda da capacidade. E hoje a gente vê que, na verdade, ele se reconfigura. Ele se reconecta. E o que vai direcionar essas novas conexões? A vivência, a experiência. Então, é muito importante a gente se manter ativo. Física e mentalmente. Completamente, exatamente. Eu me mantenho ativo nas minhas relações, eu me mantenho ativo nas minhas leituras, eu me mantenho ativo naquilo que eu vejo, naquilo que eu aprendo. Então, assim, em vez de um seriado, eu vou assistir documentário, tem tanta opção. Eu vou ver um filme, eu vou estudar uma língua nova, por que não, né? Eu vou aprender sobre um país, por que não? Então, esse aprendizado constante, essa experiência constante, ela é insumo, ela traz riqueza para que o seu cérebro esteja sempre fazendo essas novas conexões. Legal. Isso torna a gente mais, né, potente então, com o tempo. Eu tenho falado isso para os mais idosos que eu atendo e eu sempre digo o seguinte, saia do automático. Isso. O idoso, ele estabelece rotina, e rotina é muito positivo para o ser humano, né? Eu não sei viver sem rotina. Eu fui ver uma peça, Parem de Falar mal da Rotina, e eu achei sensacional, comprei até o livro dela, ela é ótima, aquela atriz é maravilhosa, e eu gosto de rotina, eu preciso de rotina, mas eu tenho que deixar o espaço para que não tenha nada programado. E eu tenho falado isso para os idosos. Faça algo diferente. Porque eu acordo de manhã, vou molhar minhas plantinhas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu faço o meu almoço. Porque senão você não vai lembrar. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Porque se eu faço tudo no automático, daqui a pouco eu te pergunto assim, o que você almoçou hoje? Sabe que eu não lembro? Agora... automatiza tudo, né? Automatiza tudo e isso acaba prejudicando a memória. Faz sentido essa recomendação, Ana? Faz sentido. Eu acho que tem a ver com essa questão de você explorar um pouco o que o seu cérebro é capaz de fazer. E aí é o mais difícil, né? Conforme a gente vai tendo mais idade, a gente tem mais hábitos, né? Claro. Conjunto, ou hábitos mais antigos. Olha, eu faço isso desde que eu tinha 15 anos, eu faço assim desde que eu tinha 15 anos. Não, legal. É claro que a gente pode ter a tradição, a gente pode ter aquilo que nos traz conforto, mas a gente precisa se expor ao novo. É saudável se expor ao novo. O que é esse novo? É dentro daquilo que não gera ansiedade, que não gera risco, que eu quero, mas se expõe um pouco ao novo. É isso, tenta fazer diferente, tenta conversar diferente. Deixa a adrenalina circular. Deixa fluir, porque senão a gente não tem a memória, porque a gente não tem nem atenção. Né? Exatamente. Automático, então você nem está prestando atenção. Aí depois você nem lembra, assim, onde eu botei o óculos? É um clássico. Exatamente. O óculos está na cabeça e você não está nem prestando atenção. É muito mais uma falta de atenção do que não poder ter memória. Você tem memória, você não está nem chegando muito nisso, digamos Legal. assim. Muito bom. Muito bom. Olha, eu já tinha uma expectativa enorme de conversar com você e eu estou apaixonado porque o nosso papo, está superando todas as minhas expectativas. Que bom, fico feliz. Muito legal. Obrigada. Mas eu vou agora para uma área que é a sua área de atuação, que é a neurociência organizacional, e você atuou
Nossa, eu tenho uma lista de clientes aqui enorme. Se eu estou com cliente Globo, PepsiCo, Porto Seguro, Axê, Mafre, Boticário, L'Oréal, Losango, Latam. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai gastar o tempo todo do café falando disso. Me fala um pouco o que é neurociência organizacional, né? Porque a gente conhece muito a questão do indivíduo. Agora, como é que você tem feito esse trabalho? Você é sócia de uma empresa e tem atendido esses clientes. Fala um pouquinho, porque a gente também tem um mundo corp aqui, e eu queria conhecer um pouquinho neurociência organizacional. Vamos lá, muito bom, né? Eu falo que quando eu comecei a estudar neurociência, agora já tem algum tempo, né? Já tem quase 20 anos, estava muito buscando entender por que as pessoas faziam o que faziam, né? Por que elas são com emoção? Eu queria muito entender como é que as emoções impactavam a nossa vida de alguma maneira. E no final do doutorado, eu tive a oportunidade de empreender pela primeira vez e abrindo aí uma empresa para trabalhar esse entendimento do comportamento humano para a comunicação da empresa com os seus clientes, né? Que é a Nêmesis. Não, foi a primeira que foi a ForBrain. For e que Brain. trabalhava com comunicação e marketing, né? Sei. E desenvolvimento de produto. E nessa experiência de empreender, eu trabalhava muito os meus conceitos de neurociência comportamental para dentro da empresa. Como criar a equipe, como trabalhar os processos, como criar a cultura. Porque era a maneira como a gente entendia que tinha que ser, né? Era o que a gente tinha de conhecimento. Claro. E conforme eu fui trabalhando isso nessa primeira experiência, né, empreendedora, eu fui ganhando reconhecimento e fui ganhando visibilidade nesse sentido. Mas o que você faz aqui com essa equipe, né? O que acontece de diferente aqui dentro? E aí eu fui percebendo, eu comecei a falar, eu comecei a fazer curso, eu fui percebendo que havia também a necessidade não só de fazer, né, um melhor casamento, melhorar o relacionamento das empresas com os seus consumidores, né, com as pessoas que estão fora da empresa, mas principalmente com quem está dentro da empresa, né? Como é que a gente trabalha a liderança? E essa área é neurociência organizacional. Então, a gente pega esse conhecimento de neurociência comportamental, principalmente, e traz para a aplicação na rotina das organizações. Legal. Então, muito na área de atendimento da RH. A gente, por exemplo, às vezes a empresa ela quer trabalhar a liderança, ela quer uma liderança mais inspiradora, uma liderança mais de acordo com essas soft skills. Uma liderança mais servidora. Mais servidora, isso que se discute hoje como modelo presente e futuro, né? Mas ela é uma empresa que tem, né, uma equipe super tradicional. Eu falo assim, a gente não pode chegar para um gestor que tem 20, 30 anos de experiência e falar assim, acabou, você está obsoleto, vamos para a próxima. Essa pessoa ela tem um conhecimento, a gente tem que reconhecer. Mas como é que a gente faz essa transição, né? Como é que eu pego essas pessoas que vêm com uma bagagem enorme, um conceito enorme, de uma indústria tradicional, de uma visão a respeito do que é liderança, e você transpõe, né, para esse novo mundo. E a gente usa muito a neurociência como parte da discussão, não só como ferramenta, mas também como informação. Você falou na questão do... Eu trabalho, né, com treinamento, a 4P, a minha empresa que eu criei tem 25 anos mais ou menos. Eu comecei como uma agência de marketing, não de publicidade, como uma agência de marketing, parceria com agências de publicidade, e depois eu transformei a 4P numa empresa de consultoria e treinamento, até por conta da minha experiência na Deloitte, que eu trabalhei lá há bastante tempo. Eu tenho feito muitas palestras, muitos treinamentos e tal. Isso que você falou, eu vi muito. Você pegar o cara com mindset completamente anterior e você querendo que ele realize aqui. Mas, aí eu vou introduzir um problema que eu vi muito nas empresas. A questão cultural. Porque as empresas, elas adotaram procedimentos ao longo de décadas e que criaram uma cultura e agora, de uma hora para outra, ela acha que ela pode mudar a cultura. E eu digo para ela, olha, uma cultura não se muda, você muda os procedimentos. E com o tempo, você vai criar uma nova cultura. Como é que você lida com isso quando você chega numa organização onde a questão principal não são os gestores que ela está querendo transformar, e sim a cultura e até mesmo o mindset do CEO, por exemplo, ou do head de RH, que ele quer uma coisa porque há uma demanda, mas ele próprio não acredita. Sim. Essas coisas são muito intrincadas, né?
A cultura, ela estrutura o nosso comportamento dentro da organização, né? É como se fosse um padrão que vai se imprimindo, né? Então, assim, mesmo que eu não seja assim, eu me torno assim, né? Porque todo mundo aqui é Claro. assim e é a maneira de ser. Então, a gente se adapta ao ambiente muito fortemente, né? Aham. Até Adapta. porque parece, fazendo uma analogia com você citou, parece que já tem uma highway. Por que eu vou É ficar isso. andando pelos atalhos aqui se todo mundo segue por aqui? Faz Perfeito. sentido? Perfeito. Faz, aí é super difícil, porque aí, do ponto de vista teórico, a gente quer mudar. É comum que, por exemplo, trilha, desenvolvimento de liderança, venha como parte de uma busca por uma mudança organizacional. Então, por isso, você vai lá e acelera esse núcleo, trabalha com a liderança, porque é um elemento estruturante de cultura, né? A liderança, ela determina muita coisa da cultura, porque ela seta o padrão, né? Uhum. Ela seta o tom. Então, se o líder ou a líder faz assim, é assim que se é para ser aqui, né? Então, Claro. essa referência, ela tem muito peso. Então, é muito comum. Mas a gente, às vezes, vai lidar também com projetos para mudança de comportamento de grupo, ou comportamento, seja uma equipe, ou até uma ambição da mudança organizacional. E aí a gente tem que dividir um pouco os fenômenos, né? Tem o que a gente queria na teoria eu quero mudar. Tem os processos, que é o que você falou, dá para mudar os processos. Olha, agora a gente vai usar, eu sempre falo assim, né? Método ágil, adoro. Aí você chega com um monte de post colorido, Kanban, É. telas, Scrum, uma loucura. É. Tem o comportamento, né, das pessoas, tem o que as pessoas fazem. E o que elas fazem determinará muito mais a sua cultura do que qualquer estrutura de parede, ou Claro. criei uma sala agora, Open Office, tem puff, e É. aqui é igual o Google. Tem Eu puff adoro. e tem comida grátis, agora E mudou pronto. tudo. Mudou É. tudo, a gente é uma nova cultura, a gente É. mudou. Aí eu pergunto assim, as pessoas podem tirar um cochilo a qualquer momento no puff? Exatamente. Ninguém vai brigar. Exatamente. Se Você tiver um quer. colaborador dormindo, ninguém vai reclamar Ô, às Ana, 3 da tarde. eu fiz um trabalho numa empresa que era assim, aí tudo, aquele lounge maravilhoso, fliperama. E aí colocaram os fliperamas, tudo feliz e tal. Aí eu estava passando assim com um executivo da empresa e falou assim, era uma empresa de TI. Aí Uhum. o programador lá, o desenvolvedor, o de front-end, ele estava lá, isso 3 horas da tarde, o bicho pegando na empresa. Ele Daí, jogando. aí o cara disse assim, mas esse cara é maluco? Eu falei, ué, rapaz, não estou te Ué. entendendo. O cara deve estar num estresse danado ali, ele veio para a área de escape dele, você não colocou ali para jogar? Pô, mas tem que ter É, bom senso, o bicho está pegando. Eu achei aquilo difícil, né? sensacional. Aí, se ele queria ir lá falar com o cara, eu falei, não faça isso pelo amor de Deus. Porque aí você vai ter jogado fora mesmo todo esse investimento que você fez aí. É Você tem difícil, né? verificado isso nas empresas? Tem testemunhado isso Sim. também? Porque é essa mudança, né? Então, esse modelo novo que a gente busca, a empresa inovadora, a autonomia, o foco no resultado, são construções desse futuro que a gente vem desenhando, né? E que Uhum, algumas empresas já vivem, umas mais, outras menos, algumas têm um claro. gap mais, mas que é uma projeção teórica, a gente tem que entender, né? Para isso acontecer, qual é a estrutura que eu preciso oferecer e para essa estrutura funcionar, que comportamentos eu tenho que mobilizar, né? Como? Então, a gente, quando faz esse tipo de trabalho, a gente trabalha muito com diagnóstico, então a gente roda pesquisa e diz, Claro, olha, o bicho está pegando aqui, né? claro. Então, a empresa quer ser inovadora, mas, de repente, a liderança não dá atenção para as equipes. Não Uhum. tem nem comunicação. Porque se não tem comunicação, não tem inovação. Tem que ter comunicação, É né? isso que eu ia pegar para você. A gente lá no Deloitte, a gente trabalhava com change management, né? Fazendo essa questão da gestão da mudança e o diagnóstico. A gente sempre fazia um belo trabalho e eu trouxe, Uhum. obviamente, isso, né? Coisa de academia, né? A gente primeiro Uhum. tem que entender o problema, né? Se eu não Claro, entender o exatamente. problema, não tem solução. Então, depois que Não. você faz um diagnóstico, chega a um consenso, você tem que mudar processo, você tem que fazer trabalho de gestão de pessoas, você tem que fazer uso de tecnologia, que é muito importante Uhum. também. Mas uma coisa que eu diria que foi problema em 100% das empresas ao longo de 40 anos que eu trabalho com consultoria. Uhum. Comunicação. É crítico. Uhum. Como é que a neurociência organizacional, como é que você especificamente, nesses clientes todos, se você puder compartilhar algum case, como é que quando você lida com essa questão, como é que tem sido o seu trabalho?
Bacana. Isso geralmente é chave, né? A comunicação determina muita coisa dentro dos fluxos das relações. Então, nesse diagnóstico, a gente sempre vai tentar também identificar, a gente chama de bases comportamentais. Então, por exemplo, a gente fala de comunicação, o nível de estresse é crítico. Porque uma equipe tensionada, uma organização tensionada, estressada, já tem naturalmente uma menor abertura à comunicação. Já tem naturalmente menos processo de empatia. Já nem houve, né? Já nem houve. Cada um no seu silo, é um padrão individualista. Então, não tem colaboração. Então, não tem aquela cultura de tudo que é urgente, tudo é para ontem. Exato. Aquele senso de urgência, alarme máximo. Isso tudo atrapalha a comunicação. Atrapalha muito. E aí, eu gosto que emenda a agenda, né? A agenda ela vai de um minuto para o outro, assim, não tem um. Aí a gente fala assim, olha, você pode praticar respiração, né, a micromeditação por 5 minutos e vai ser ótimo para a sua vida. Mas quando? Tem agenda. Eu falo, gente, tem que ter agenda, tem que ter abertura. Eu preciso, para eu ter boas ideias, eu tenho que poder errar, mas não pode errar. Vamos inovar sem errar. Eu falo, inovar sem errar não funciona. Não existe, então, né? Não existe. O que a gente faz muito é ser muito objetiva na maneira de trazer, né, como as coisas são, a partir desse conhecimento da neurociência. Olha, o cérebro funciona assim. Isso não é uma coisa que eu acho, está provado. E não é necessariamente uma novidade, né? Você tem aí teorias e discussões antigas de outras áreas do conhecimento que já traziam, que já colocavam, mas a neurociência, como ela vem com essa construção mais objetiva dos artigos científicos, da medição cerebral, ela acaba dando um peso à discussão que a gente usa, trabalha e fala, olha, as coisas são assim, nós já sabemos. Então, a gente pode insistir numa estratégia que não vai trazer bons resultados ou mudar a estratégia. E aí, em cima dessa transferência, né, dessa troca de conhecimento e desse diagnóstico, eu quantifiquei, a empatia é baixa, o estresse é alto, a comunicação é ruim. Você tem, de forma objetiva, os KPIs, né, que você trouxe, cadê, né? Onde está pior, por onde você começa? A gente trabalha planos, né? Planos de transformação. Pode ser de grupo, pode ser individual, mas aí você vai mobilizando a mudança. E demora, né, Luciano? Muito. Então, você dá para fazer em 2 meses? Não. A gente trabalha às vezes 1 ano, 2 anos. Mas tem que ter reconhecimento desse processo. Ana, as empresas hoje estão buscando, né? A gente fez aqui um café coach com um gestor de RH. Foi muito legal, muito proveitoso. E eu ouço muito as pessoas falarem de eu contrato por competências, né? Agora tudo na moda, agora é gestão por competências, eu contrato baseado em competências. E eu sempre falo, né? Competências é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá, né? Quando você atua na neurociência organizacional, quais são os skills que estão uns gaps maiores e que você tem sido demandada? Você falou muito de empatia, né? Resiliência é outra coisa que eu tenho ouvido falar muito. Essa questão do teletrabalho que veio para ficar, a maioria das empresas algumas empresas não vão voltar, outras vão voltar 2 dias ou 3 na semana, presencial. O que tem mais? Empatia, demanda por resiliência? Quais são as demandas maiores? Eu acho que a gente trabalha muito com que as soft skills são muito amplas, né? Mas com essas habilidades. Então, mas no nível da habilidade? Muita habilidade socioemocional, porque é um dos grandes diferenciais, né? Sei. Mas também vai discutir alguns aspectos cognitivos, principalmente quando você fala de foco, né? Quando você trabalha, como é que a gente trabalha a performance, como é que a gente otimiza o tempo que a gente tem, né? A gente entende como é que a atenção funciona no cérebro, como você pode gerir melhor a sua rotina para ser mais eficiente, para ser mais produtivo, né? Como é que a gente faz o mesmo com menos tempo, que é o grande desafio, né? Como é que eu encaixo tudo? Você tem que otimizar, e aí são aspectos mais cognitivos. Mas o que a gente faz muito é, a partir dessas dores, que são muito comuns, né? Olha, eu quero mudar o perfil da liderança, eu quero um ambiente mais inovador, eu quero melhorar a comunicação, né? Mas também quero melhorar a entrega, né? Sem perder a entrega, né? Eu falo que a gente a gente desce 1 degrau ou 2 e olha assim, o que tem aqui por baixo, né? E a gente vai olhar um pouco esses fenômenos e a gente trabalha bastante. No final, sempre vai recair numa discussão de empatia, sempre vai recair numa discussão de gestão de estresse e muita inteligência emocional, né? Como é que você trabalha autoconhecimento, como é que você trabalha autocontrole, né? Ou a gestão, a autogestão.
porque é um pouco começar a usar de maneira mais estratégica, né, mais eficiente esse conhecimento. Então, a gente fala que não adianta, eu podia ensinar tudo de empatia, nem por isso as pessoas ficarão empáticas. Então, elas têm que ter formas de exercitar, e a gente traz muito essas orientações, né? Claro. Faz isso individualmente, faz isso com a sua equipe, dessa forma não funciona, vamos dessa maneira. Então, a gente vai trazendo a aplicabilidade dessa teoria para se encaixar, como eu falei, tem que ser fácil, né? Na Claro. rotina de cada um, na E rotina prazeroso, de cada um. né? E prazeroso. A pessoa tem que achar que vale a pena aquilo, senão nem adianta. Não vai fazer. Se o modelo ACC não funcionar, né? Se a consequência que você tiver disso não for positiva, não vai ficar, né? Exato. Mas é legal, porque a gente, quando faz, eles têm retorno positivo. Às vezes o líder tem um retorno positivo da equipe, né, dos próprios superiores. E aí tem um movimento que é quase um empoderamento, né? Você diz, olha, deu a pena, né? Olha, deu certo. E isso cria um loop aí de um crescente, uma busca crescente, entendendo que todo mundo vai ter um dia difícil, faz parte, né? Muito legal. Ana, para a gente fechar o nosso café, eu primeiro já queria de antemão te agradecer muitíssimo. Foi um café coach prosa gostosíssimo. Essa hora passou voando. Verdade. Né? A hora passou voando, Foi ótimo. papo muito gostoso. Eu queria que você passasse seus contatos, Instagram, para até que as pessoas possam te seguir também. Perfeito. LinkedIn. Então, profissionalmente, né? Pode me seguir pela Nêmesis, que eu falo. Então, Nêmesis Neuro, tem o Instagram, tem o LinkedIn, né? Que é a Nêmesis Neuro é pelo Instagram e Nêmesis Neurociência Organizacional pelo LinkedIn. A gente publica conteúdo, né? Tá sempre divulgando, participando, né? De programas como o seu, de entrevistas, para divulgar, porque a gente entende que parte do nosso papel é de educar, é de trazer esse conhecimento, tornar acessível para que a gente vá para um lugar melhor, todo mundo junto. Né? É isso aí. Ô, Ana, aqui no nosso café a gente faz o frame da caneca. Vamos lá. Vamos lá? Isso, ó. Sorrisão. Esse é o frame da caneca. E muito bom. Te agradecer muitíssimo e queria dizer para você que Deus continue a iluminar seu caminho para que você possa aí ajudar muitas empresas, ajudar muitas pessoas. Você é uma pessoa muito competente, já tinha te assistido por 2 vezes e agora tive o prazer de bater esse papo do Café Prosa com você. Obrigada, tá obrigada pelo elogio e agradeço pelo convite também. Foi muito agradável que a gente possa ter outros momentos aí de prosa, então. Com certeza, vai voltar. Aqui o pessoal pede, fica pedindo, chama de novo aquela pessoa. Vamos lá, chama que eu volto. A gente bate outro. E como sempre eu termino os meus cafés coach, é sempre assim, ó, coração com coração, Ana. Então, assim... Coração com coração. Fiquem com Deus e até o próximo café. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Ana. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.